uma questão bem comum quando a gente fala de análise de Fourier é determinar os coeficientes de Fourier, né? Então esse exercício aqui ele traz esse tipo de abordagem em que a gente precisa calcular os coeficientes de Fourier, ou seja, esses AKs aqui, para uma determinada função, né? Um sinal de entrada. X de t é arbitrário, mas nesse caso ele está explicitando que ele é um trem de impulsos. Então, para quem não sabe ainda o que é um trem de impulsos, é basicamente uma soma infinita, né? Então, vocês podem observar aqui que nada mais é do que uma soma infinita de impulsos deslocados. Então, eles estão deslocados por mt maiúsculo, onde t maiúsculo é o período desse sinal, né? Um período fundamental. E aí você faz os impulsos deslocados de menos infinito a infinito. Quando você soma todos esses impulsos, você tem uma construção de um sinal que, se a gente fosse esboçar, seria basicamente esse esboço aqui desses sinais esboçados em azul. Então, se a gente pudesse representar, né, o esboço desse sinal seria em azul, indo de menos infinito até infinito, certo? Então seria basicamente essa representação aqui do sinal x de t como um trem de impulsos, né? Então, escrevendo aqui, isso aqui é o que caracteriza, em termos de gráficos, um trem de impulsos, certo? Onde essa variável m, né? Essa variável m, ela tem característica de inteiros, né? Ela vai variando aí de menos infinito a infinito nos números inteiros. Então, como é que a gente calcula, né? Primeiro, é interessante fazer esse esboço. Se não conseguir fazer só por equações matemáticas, vocês fazem um esboço do sinal. É uma dica aí para quem quiser, né, poder extrair melhor a resolução da questão. Faça um esboço do sinal. E aí, com o esboço do sinal, você vê aqui claramente que esse sinal ele é periódico, né, e tem uma periodicidade com um período fundamental igual a t. Então, de forma literal, ele está definido aqui com o período t, né? Então, essa é uma observação importante. A gente vê aqui que o sinal é periódico, né, com o período fundamental igual a t. E o próximo passo é a gente buscar a equação de análise. Então, a equação de análise das aulas anteriores, a gente pode resgatar aqui, que é essa equação aqui, né? A equação de análise, a equação dos coeficientes. Eu não sei se ficou trocado, né? Posso verificar depois, mas pode ser que tenha passado por algum vídeo aula. Esse aqui estava trocado, mas se vocês puderem corrigir nas anotações de vocês e no livro o texto já está isso corrigido, né? A equação de análise, ela é a equação que a gente determina os coeficientes AK, e a equação de síntese, ou seja, é a equação que realmente eu sintetizo o sinal, né? Eu consigo reconstruir o sinal a partir dos coeficientes que eu determinei AK. Aí eu multiplico isso por uma exponencial complexa, né? Com harmônicas relacionadas entre elas, né? Então seria basicamente dizer que são exponenciais harmonicamente relacionadas. Harmonicamente relacionadas, a gente está sempre destacando aqui esse valor K, a variável K, que está aqui destacada aqui, essa variável K, que caracteriza aí essas harmônicas. Bom, então voltando para cá, a gente pode resgatar essa equação de análise, né? Então eu vou copiar ela, vou só fazer uma cópia dela aqui. Ok, copiar a equação de análise para cá. E aí com isso a gente basta substituir, né? Nós temos a definição de x de t. Aí vocês podem substituir aqui. Então percebam que isso aqui nada mais é do que a substituição da variável x de t, né, por definição na equação. E aí eu escolho um intervalo, né? Então, para integrar esse período aqui t, eu vou escolher um intervalo. É interessante, pessoal, vocês escolherem um intervalo que aí esse intervalo ele tenha, né, a periodicidade, ou seja, se meu período é t maiúsculo, se eu escolher de menos t sobre 2 a t sobre 2, eu estou pegando um intervalo t, né? Então não estou ferindo em nenhum momento aí um intervalo de integração. E é mais interessante pegar aqui, né, por simetria, aí vocês vão ver que dependendo do sinal x de t, é interessante fazer isso. E com isso a gente vai ver que nesse intervalo de integração,
seja de menos t sobre 2 a t sobre 2, o x de t ele se resume a um impulso na origem, né? Então seria basicamente equivalente, né, a dizer que o x de t ele vai ser igual a um delta de t, que é um impulso que só é válido na origem. E além disso, né, se a gente substituir aqui, né, perceba que eu estou pegando isso aqui e caracterizando ele como sendo basicamente igual a um delta de t na origem. Aí eu pego isso aqui, substituo, né, jogo aqui na expressão. E além disso, existe uma propriedade interessante que a função impulso unitário, a integral dessa função, né, ela tem um valor igual a 1. E quando a gente faz a integral dessa função impulso unitário, o sinal impulso unitário multiplicado por qualquer função, e aqui a gente chamou essa função exponencial k de ômega 0t igual a 1g de t, função qualquer. Quando eu fizer a integral, eu vou ter a definição dessa integral igual a 1g0. Então essa observação aqui é importante, que se você fizer a multiplicação, né, de um sinal qualquer, g de t, multiplicado por um impulso unitário centrado na origem, isso aí vai ser equivalente, e fizer a integral desse sinal, vai ser equivalente a o seu sinal g de 0, né? Ou seja, o valor da função no instante t igual a 0. E se a gente fizer o valor da função g de t para t igual a 0, ou seja, essa exponencial aqui igual a 0, esse valor aqui ele vai ser 1, certo? Então tá aí basicamente a explicação mais detalhada, né, dessa questão. Então se a gente considerar que essa integral todinha aqui ela vai ser igual a 1, então basicamente nosso coeficiente AK fica fácil agora, né? Ele vai ser 1 sobre t. Então ele é definido aí como 1 sobre t para qualquer valor de k, certo? A segunda questão de exercícios tem seria esse problema 1.10 aqui, né? Essa questão 1.10. Tá faltando aqui um dt, eu botei aqui, tem esse termo aqui de dt lá no enunciado. E se vocês olharem direitinho, pessoal, basicamente isso aqui é um princípio bem mais fácil, né? Uma vez que você já entende aí em maiores detalhes a resolução da questão anterior. Então, nesse caso, basta observar que se a gente fizer a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, isso aqui vai dar 1, esse valor da integral vai dar 1. Portanto, basicamente fica mais fácil, né? A somatória vai ser a somatória de 1, independente de k, então vai ser igual a 1. E esse sinal x de t ele vai ser um valor constante, nesse caso, né? Nessa questão 2. Se x de t ele é um valor constante, se a gente pudesse fazer um esboço desse sinal, esse sinal seria uma coisa desse tipo aqui, né? Um valor aqui constante, certo? Ou seja, um valor cc, né? C com amplitude 1 sobre t aqui, certo? Uma abstração, né? Você pode considerar um valor desse aí. Ou seja, um valor constante, portanto, valor constante a gente sabe que a frequência é nula, né? Ele é periódico, é um sinal periódico, mas aí o período fundamental dele é indefinido. A gente poderia escrever isso aqui como se fosse o período fundamental em t0 igual a infinito aí, certo? Então, para chegar numa resposta mais concisa dessa questão, seria equivalente a dizer que os coeficientes AK eles seriam igual a 1 sobre t maiúsculo para t igual a 0, ou seja, para o coeficiente dc, seria 0 caso contrário, ou seja, para o k diferente de 0. Aí perceba que no limite, se você aplicar aqui, definir realmente o t tendendo para infinito, você vai ver que o AK ele vai ser sempre nulo. Certo? Então seria equivalente a pegar isso aqui, essa curva aqui, e descer no limite, né? Ela tenderia para o eixo 0. Beleza? Então a sugestão é fazer essa simulação no Octave ou no MATLAB, baseado nos princípios que a gente fez na prática, né? Definindo uma função base, uma função x de t, aí depois decompõe ela